Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Hoje nós vamos fazer este cropped aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer com essa linha aqui, que é o fio de poliamida, tá? Ela tem um tex, acho que de 220, se eu não me engano. Essa daqui é da Filari, mas a gente tem aí da Círculo também. Então, é um fio de poliamida e eu vou usar 2 fios. Pra fazer esse top aqui, ó, esse cropped, ainda sobrou isso aqui, ó. Tá? Então, eu tô usando 2, e aí eu fui usando os 2 juntos sempre, e aí sobrou isso daqui. Então, 2 vai dar direitinho, a não ser que você queira comprar um, né, e dividir os cones. Eu acho mais trabalhoso, acho que eu prefiro comprar os 2. E outra coisa, durante o vídeo, gente, eu estou usando uma agulha 2,5. A minha intenção era fazer um crop de tamanho 38, um tamanho de P para M. Porém, o meu ponto é muito largo e tudo, então ele ficou muito maior. Ele ficou de tamanho 40, 42, entendeu? De largura, ele ficou com 50 e poucos centímetros, no final eu até falo aí. Mas, um conselho para vocês, usem a agulha número 2. Se você tiver um ponto mais apertado, pode ser a agulha 2,5 também. Mas se você tiver um ponto largo que nem o meu, usa a agulha número 2 se você quiser fazer um cropped menor do que eu fiz. Ok? É isso, eu vou usar aí a agulha para poder fazer os meus arremates. Colinha, eu aconselho usar a Pega 1000, mas você pode usar qualquer uma aí dessas universais. Tesoura e só. Antes de qualquer coisa, antes de você começar a fazer seu cropped, eu trouxe aqui alguns squares feitos aqui. Ó, eu fiz com a agulha 2,5. Aqui eu fiz com a agulha número 2, 2 fios. E aqui eu fiz com 1 fio. Gente, eu fiz questão de fazer isso aqui porque o cropped que eu fiz, ele ficou grande. Ele ficou com mais de 1 metro de circunferência. No final do vídeo, eu acho que eu meço, acho que deu 53, mais ou menos, se eu não me engano. Então, eu trouxe isso aqui para você tirar suas conclusões aí e ver o que você precisa fazer. Hoje, eu faria nesse tamanho aqui, tá? Só que assim, o diagrama é a mesma coisa, vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu só tô fazendo isso aqui, explicando, porque eu achei que o cropped ficou maior do que eu gostaria. Então, vocês sabem que eu não tenho isso, eu venho aqui e explico pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, em medidas. Porque o que a gente faz? A gente coloca 6 squares desse daqui em volta na barra. Então, só pra você saber, no finalzinho assim. E eu tenho aqui, ó, de ponta a ponta, 18 centímetros, ok? Esse square, ele tem 12 por 12, tá vendo? Mas de ponta a ponta, ele fica com 18 centímetros, levando em consideração também que isso pode ceder de acordo com o que você vai usar ou a cliente, tá vendo? Então, se eu uso 6 assim, 18 vezes 6, tá com 108, mais ou menos. Mas ele vai ficar até mais um pouquinho, porque ainda tem a parte que você faz coisa, ele dá uma caída, ele dá uma esticada, o ponto vai se ajeitando, então é normal. Então, ele ficou com mais de 1 metro, como eu disse. Então, ele ficou maior para uma pessoa que tem busto em torno de tamanho 42, às vezes até 44, tá? Então, eu tô deixando esse adendo aqui para vocês, essas considerações, para que você consiga fazer do tamanho que você precisa. Aí, vamos lá no que eu faria hoje, que seria com a agulha número 2, 2 fios. Esse aqui, ele ficou com, ó, 10,5. Deixa eu medir daqui, isso, por 10,5, ó. Vamos ajeitar ele certinho para ele ficar certinho. 10,5 por 10,5. Daqui, nesse cantinho daqui, vamos acertar. Da pontinha até aqui, ele ficou com 14,5, mais ou menos. Ó, 14,5 vezes 6, 87 centímetros. Gente, menos 108 é menos 20 centímetros de circunferência na sua blusa. Ou seja, vai ficar bem menorzinho, foi o que eu falei. Eu achei que ele ficou muito largo. Então, hoje eu faria para um tamanho M esse aqui, ok? Levando em consideração
o seu ponto também. Então, faça primeiro um square para você ter noção de tamanho que você precisa. Aí eu falei, gente, já que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer um com um fio só, porque pode ser que alguém me pergunte também. Com um fio só, na agulha número 2, ele ficou com 9 centímetros, ok? E assim, ó, de um canto ao outro, ele ficou com 12,5. 12,5 vezes 6 igual a 75 centímetros. Só que aqui, a gente tem que levar em consideração a altura também, tá? Ele não vai ficar tão... Aqui, acho que eu medi, deixa eu medir aqui de novo. O coisa tá no manequim aqui na minha frente. Eu vou medir, eu acho que eu medi... Da ponta da alça até a ponta do nosso square, ele ficou com em torno de 30 centímetros. Acho que no final eu meço aí. 30 centímetros de altura. Ou seja, se você fizer esse aqui, vai ficar bem mais curto, né? Vamos levar isso em consideração. Mas ele vem às franjas, então pesa mais um pouquinho. Você pode fazer mais uma carreira de pontos altos para dar uma alongada. Isso tudo você pode fazer. Então, gente, eu quis deixar essas ponderações aqui, esse adendo aqui no vídeo, para que você consiga aí tomar a decisão de qual vai ser melhor para você. Repetindo, eu faria esse com a agulha número 2 hoje pro meu ponto. Mas faz aí um com vocês e vê o que seria melhor para vocês, ok? Espero que eu tenha ajudado. E agora vamos pro vídeo do square. Então vamos parar, vocês vão me ver usando a agulha 2,5, mas repetindo, vocês podem aí diminuir. E no decorrer do vídeo eu também dou dicas para vocês aumentarem ou diminuírem o seu cropped, ok? Bora! Vou aqui começar a fazer o nosso nó corrediço. Pronto, fiz o primeiro nó corrediço. E agora, com os 2 fios, lembrando que eu estou usando 2 fios, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora é cachorro. Bom, resolveu todos os cachorros latirem. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, meus amores. A gente vai fechar na última aqui, vamos fazer o quê? Um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 2 correntinhas para dar espaço aqui no meu trabalho. Vou fazer uma laçada dentro daquela argolinha que se formou aqui, ó, com 5 pontos. Deixa eu procurar aqui, pronto. Aqui eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, mais uma vez um ponto alto. 2 correntinhas, mais uma vez um ponto alto. E aqui vocês podem ver que eu tô aproveitando para ir escondendo um pouquinho do fio, né? Fazendo um acabamento. 2 correntinhas, um ponto alto. Mais 2 correntinhas, um ponto alto. Ao todo, nós vamos fazer, gente, 8 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 6. 2 correntinhas, 7. 2 correntinhas. E aqui a gente acho que vai fazer a 8ª. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Ok? Então, a gente fez aqui as nossas 8 casinhas, 8 pontos altos, mais 2 correntinhas. Eu tô aqui olhando pra eu ver, ó. 1, 2 na terceira correntinha. Eu venho aqui, ó, e fecho com um baixíssimo. Ok? Confere aí pra ver se tem as 8 casinhas, porque a gente vai fazer 8 pétalas, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir dentro desse espaço que se forma aqui, ó, com as 2 correntinhas, vou fazer um baixíssimo, uma correntinha, e no mesmo lugar aqui eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Laçada na agulha, vou fazer aqui meio ponto. Laçada na agulha e vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. No mesmo buraquinho ali de 2 correntinhas, ok? 3 pontos altos. Agora, laçada na agulha, vou repetir o meio ponto alto e um ponto baixo. Venho pro próximo espaço e faço um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, 3 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Ficando assim, gente. Nós vamos fazer isso por todos as argolinhas que se formaram aqui, que serão 8 pétalas. Um ponto baixo, um meio ponto. Para quem não sabe o que é meio ponto, é aquela laçada, vou repetir só aqui para pessoal iniciante. Laçada na agulha, venho aqui dentro, puxo e tiro os 3, meio ponto. Agora, eu vou fazer
3 pontos altos. 1, 2 e 3. Repito o processo, meio ponto alto e 1 ponto baixo. Pronto, ficando assim. Vou fazer por toda a volta até chegar aqui e aí a gente se encontra. Fizemos aqui as nossas 8 pétalazinhas, olha que linda que ela fica. Eu vou vir aqui, gente, ó, naquele meu primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, em cima dele e vou fazer um baixíssimo, ok? Então, agora, pra gente começar a fazer a nossa outra carreira, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô puxando o fio, tá? A nossa outra carreira, gente, eu vou fazer assim, ó, vou vir com a minha agulha aqui por trás e vou enfiá-la aqui, ó, aqui, pra poder jogar isso aqui lá pra trás, ó, aqui. Joguei aqui, enfiei aqui no buraquinho que deu aqui perto da correntinha, jogo ali por trás e vou trazer o meu fio. Se você quiser fazer baixíssimo, pode. Peraí que eu fiz coisa errada aqui. Coloco aqui, venho aqui e puxo. Se você quiser puxar e fazer um baixíssimo, pode. Porém, nossa, eu fiz isso 500 vezes, né? Aí eu tenho que fazer pra gravar, dá errado. Mas tá tudo bem. Olha aqui, puxei os 2 fios. Aqui, ele já vai logo pro baixíssimo. Eu prefiro fazer ponto baixo, tá? Então, eu não vou puxar com baixíssimo. E aí, eu venho e fecho fazendo um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa, agora dessa vez fica mais fácil. Aqui, ó, entre um ponto baixo e outro que você tem aqui na sua carreira, ó. Tá vendo? Perto aqui do ponto alto e pego aqui nessa laçada e fecho. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, sempre onde você fez pontos baixos. Vem aqui no meio dos 2, vai por lá, ó, lá naquele vãozinho que fica, puxa e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vem aqui de novo. Ah, os cachorros vão latir, gente, vocês me desculpam. Ó, e fecho. 1, 2, 3, 4. Venho aqui de novo. Ó, jogo lá pra trás e fecho. Olha só, gente. Então, já que eu desliguei, eu vim mostrar pra vocês. A gente fez isso por 8 vezes, ó. Tá vendo? Que são as 8 pétalazinhas. Até chegar aqui, aonde a gente fez aquele ponto baixo meio maluquinho. Então, é aqui mesmo que você vai prender o seu fio, ó. E fazer um baixíssimo, tá? Apertei aqui, ó. E aí, a gente ficou com 8 argolas atrás da nossa florzinha. Vou aqui dentro daquele vão que se formou, vou fazer um baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. E dessa vez as pétalas vão ser assim, um ponto baixo, um meio ponto. Antes eram 3, agora são 5. A gente vai aumentar 2, ó. 1, 2, 3, 4... e 5. Aí, de novo, repete, meio ponto alto, um ponto baixo. Pronto, fizemos a pétala. Vamos de novo aqui, eu vou puxando as pétalazinhas tudo pra frente, vocês estão vendo? Vem naquela argolinha, e aqui eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Repito o mesmo processo, meio ponto alto, e aí 5 pontos altos, e isso a gente vai fazer 8 vezes outra vez, entendeu? 2, 3... 4 e 5, mais meio ponto alto de novo e um ponto baixo. E aí, a gente vai de novo ali pro outro lado e faz um ponto baixo, ok? Desse jeitinho. Vou fazer e já volto. Gente, entre os cachorros, o carro de som e o meu ventilador, acho que vocês não vão se importar do meu ventilador, né? Tá muito calor, meu Deus. Olha só, fiz aqui toda a minha parte naquelas nossas argolinhas e aí eu venho aqui no meu ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Nossa, essa cordinha ficou feia aqui. Mas depois eu vejo. Olha só. Aí, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou vir aqui atrás, entre os pontos. E agora aqui eu tenho um ponto baixo, tá vendo? Você pode vir aqui no ponto baixo e puxar o seu fio. Se você puxar tudo aqui, ele vai fazer baixíssimo, tá vendo? Só que como eu não quero baixíssimo, eu volto aqui, ó. E deixo as 2 laçadinhas assim. E fecho, tá dando pra ver, gente? Tá, né? E fecho aqui fazendo o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas
Como eu estou usando 2 fios, eu preciso estar com os 2 fios aqui na agulha, tá, gente? 4 correntinhas, venho aqui de novo, ó, entre aqui e vou sair ali do outro lado. E eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas de novo, ó. Tomando cuidado de encontrar todas as pétalas, tá? Porque a gente tem que fazer 8 argolinhas de novo, tá, gente, ó. Então, eu vou fazendo aqui as minhas 8 argolinhas e já volto. Gente, chegamos aqui, ó, fizemos todos os nossos argolinhas, aí o que a gente faz? A gente vem aqui naquele nosso ponto baixo e fecha com baixíssimo. E agora, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui dentro dessa argolinha de novo, faço uma correntinha, faço um ponto baixo, meio ponto alto, e dessa vez eu vou fazer... Eu acho que eu tô puxando o fio daqui, gente, acho que eu peguei o fio junto, é. Tirar ele daqui. Dessa vez, nós vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Repetindo agora, meio ponto alto, um ponto baixo. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, um meio ponto e aí de novo 7 pontos altos. A nossa sequência agora é essa, ok? Pra gente poder fazer mais uma carreirinha de pétalas da flor, ok? Então, a gente vai fazer agora um ponto baixo, um meio ponto, 7 pontos altos, um meio ponto, um ponto baixo. Vamos dar a volta e já volto. Gente, olha só, chegamos aqui... Opa, peraí, que acho que eu não puxei os 2 fios. Deixa eu fazer o último aqui, peraí. Um meio ponto aqui e um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu venho aqui naquele nosso ponto e fecho e prendo com baixíssimo. Ok? Pronto, fechei com baixíssimo no nosso primeiro ponto. Aqui tá a nossa flor. Eu vim aqui, ó, eu vou pegar no meu 6º ponto aqui dessa nossa carreira. Eu já fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Eu vou pegar a laçadinha de trás, porque eu acho que fica mais bonitinho pra eu poder subir, tá, gente? Ó, vou fazer. Aqui já é o 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ponto. Vim andando em baixíssimos, pegando só a alcinha de trás. Eu prefiro assim, tá, gente? Porque quando eu pego as 2 laçadinhas, ele fica meio... Como ele é uma agulha mais grossa e o fio tá frouxinho assim, fica meio feio, não gosto. Então, cheguei aqui no 6º, eu vou fazer uma correntinha. Agora sim, eu vou pegar as 2 laçadas do ponto e vou fazer o quê? Um ponto baixo. Desse jeito. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui no próximo gominho. Vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou contar aqui. O primeiro ponto baixo que eu tenho aqui na carreira é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, eu venho aqui e faço um ponto alto duplo. Metade dele, tá? Fiz a metade do ponto alto duplo, vou dar 2 laçadas e vou fazer outra metade no mesmo lugar. 1 e 2 e deixo de novo na agulha, ficando aqui com 3, tá vendo? 1, 2 laçadas, venho de novo no mesmo buraquinho e tiro 2, e depois tiro mais 2, ficando aqui com 4 laçadas na agulha, tá? Desse jeitinho aqui. Vou fechar todas elas juntas, pronto, fiz o meu primeiro ponto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e agora 1, 2, 3 laçadas na agulha. Esse aqui é um ponto alto triplo. Venho no mesmo buraquinho, tá, gente? É sempre aqui no mesmo. Puxo, vou tirando de 2 em 2. 1, 2 e 3. Deixei a laçada na agulha. 1, 2, 3 laçadas e venho aqui de novo. E agora eu vou tirar 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Fiquei com 3 laçadas. 1, 2, 3. Venho aqui de novo e tiro 3 vezes. 1, 2, 3. Peraí que ficou um fio aqui. Ficando assim com 4 laçadas na agulha de novo. Vou fechar os 4 juntos, vou fazer 3 correntinhas
E agora, vou repetir o meu duplo daqui. 1, 2. Venho de novo no mesmo buraquinho e vou fazer 1 e 2. 1, 2. Venho de novo no mesmo buraquinho e faço 1, 2. 2 vezes de novo, venho aqui, 1 e 2. Pronto. Como a gente tá com 2 fios, a gente tem que tomar cuidado aqui. Fiquei com 4 laçadas de novo e vou fechar tudo junto. Pronto, fiz a minha quininha aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de novo. Venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. De novo, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Gente, eu vou fazer as laterais, tá vendo? Deixa eu puxar meu fio aqui, peraí. Ó, e agora eu vou vir de novo aqui no próximo gominho. Vou dar 2 laçadas, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto. E venho aqui e faço 1, 2. 1, 2, venho aqui e tiro 2 vezes. Começou a agarrar. Eu tô suando tanto, gente, vocês não queiram saber. Eu desliguei o ventilador porque eu acho que o barulho do ventilador é chato. Ó, fiquei aqui com 4 laçadas e tirei 3 correntinhas, igual eu fiz aqui desse lado de cá, tá? E agora, a gente vai fazer o triplo. 1, 2, 3 laçadas, venho dentro do buraquinho e vou tirar 3 vezes. 1, 2 e 3. Fiquei aqui. 1, 2, 3. E de novo eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2 e 3. Puxo os 3 juntos. Venho do 1, 2, 3 correntinhas e faço de novo aqui o meu ponto alto duplo. Fechados os 3 juntos. 1, 2. Peraí, gente. Eu tô suando demais, gente, vocês não querem saber. Oh, meu Deus, vamos lá, 1, 2. Pode ver que até tá agarrando a agulha, coisa que nunca acontece. 1, 2. Pronto. E agora eu tiro os 3. Bom, fiz de novo a mesma coisa que eu fiz aqui no cantinho. E aí, o que que nós vamos fazer? Ó, 1. Nossa, nem as correntinhas tá querendo sair. Oh, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, minha gente, nós vamos repetir o que a gente fez aqui. Ó, nesse gominho aqui, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Aqui eu faço ponto baixo, aqui eu faço a mesma coisa e depois eu vou chegar aqui. Deu pra entender? Olha só, é assim mesmo que vai ficar a nossa florzinha. Então, aqui sempre 5 correntinhas, entre um motivo e outro desse daqui, 3 correntinhas. Aqui, 5 e 5, tá? Eu vou dar a minha volta, ligar o ventilador um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Meus amores, eu vou fazer um esforço aqui, vocês fazem um esforço aí, um cadinho agora de ouvir esse barulho desse ventilador, porque sem chance de ficar sem ele, gente. Olha só. Então, nós fizemos aqui as laterais, olha, tudo bonitinho. E aí, a gente fez aqui 5 correntinhas. E a gente vai prender aqui com o baixíssimo naquele ponto baixo que a gente deixou aqui em cima. Pronto. Fizemos aqui uma parte do square. Boa parte do square, aliás. E agora, a gente vai para a última carreira, que é o seguinte. Chegou aqui, a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Venho aqui nesse vãozinho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço e vou fazer de novo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço e aqui onde tem esses 3 pontos aqui, ó, aqui no meio eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos também.
uma correntinha. E aí, gente, em cima daquele nosso ponto alto triplo, em cima dele, ó, onde a gente fecha todos juntos, eu vou fazer aqui, ó, ó, no mesmo lugar, 2 e 3. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e repetir os meus 3 pontos aqui no mesmo lugar. A gente vai fazer um lequinho, ó. 1, 2 e 3, ó. Ficando assim a nossa quininha. Uma correntinha de espaço e vou repetir o que eu fiz ali do outro lado, ó. 1, 2 e 3. E agora aqui na parte reta, a gente sempre, ó, uma correntinha e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço e agora a gente chegou ali onde que a gente começou. Eu vou fazer um ponto aqui do lado de cá. Um ponto aonde tá o meu ponto baixo. E um ponto aqui do lado de cá. Desse jeitinho. Uma correntinha e aí eu vou fazer o meu bloquinho com 3 pontos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço e aí eu volto a fazer a mesma coisa que eu tava fazendo ali. Aqui, ó, naqueles 3 pontos, eu venho aqui e vou fazer 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço. Vai ficando assim, gente, ó. Laçada na agulha e agora eu cheguei aqui, eu vou fazer em cima daqueles nossos 3 pontos. Vou fazer 2, 3 pontos, 3 correntinhas e 3 pontos novamente. Perdão, eu puxei fio aqui, vocês viram, né? Deixa eu ver se eu consigo. Isso. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer uma correntinha e aqui naquele mesmo local eu vou fazer 1, 2 e 3. E aí eu sigo fazendo de novo a mesma coisa. Uma correntinha, venho aqui, vou fazer 3 pontos altos. Dois, 3. Uma correntinha e eu cheguei aqui. Eu vou fazer aqui um ponto alto. No ponto baixo, eu faço um ponto alto. E da lateral do ponto aqui, um ponto alto. De novo, uma correntinha e aí eu vou repetir todo o processo. 1, 2, 3. Uma correntinha, faço os meus 3 pontos aqui. E aí depois eu vou fazer aquele lequinho de quina que a gente faz em cima. Uma correntinha e a gente vem aqui em cima e vai fazer aquele lequinho. Eu vou mostrar pra vocês. Assim que vai ficando, ó. Tá vendo? Vai ficando aqui o nosso square bem lindo. Então, vou dar a minha volta até chegar aqui, gente. Agora não tem mais... acho que não tem mais dúvida, né? Então, vou chegar até aqui e já volto. Bom, chegamos aqui, nós fizemos nosso conjuntinho de 3. Lembra que aqui a gente começou com um aqui e outro aqui? A gente precisa de mais um do lado de cá, porque aqui a nossa correntinha é em cima do ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha laçada na agulha. Eu vou vir do lado de cá e vou fazer um ponto alto. Ó. E aqui eu vou cortar o meu fio. Vou cortar mesmo, porque agora a gente vai fazer um monte desse square, tá? Eu tô falando assim um monte porque eu já trago pra vocês a blusa pra gente poder fazer junto e eu já falo quantos squares que a gente vai fazer, ok? Porque eu ainda tá no manequim ainda e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como que é. Ó, cheguei aqui, ó, eu tenho essa correntinha aqui e esse ponto alto.
Eu vou chegar nesse ponto alto aqui na argolinha dele aqui, ó, nessa correntinha de cima, e vou fazer assim, ó, eu vou imitar aqui uma correntinha, tá vendo? Ó, eu vou vir aqui no outro, vou passar pra cá, ó, e aí eu imito a minha correntinha aqui de cima. Vou aproveitar pra já arrematar o meu fio. Esse fio, ele escorrega pra caramba, ele é maravilhoso, mas ele bem que escorrega. Então, o que que eu faço? Eu vou enfiando aqui, gente, nos buraquinhos aonde eu posso, ó, sem repuxar. Volto aqui, às vezes, ó, deixo um ali, ó, pra lá, volto, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Passou aqui por cima, a gente pega e vai cortando aqui, ó. E aí, daqui a pouquinho, gente, o que que vocês pegam aqui? Pega um pouquinho de cola de vocês, é que a minha não tá aqui agora. Achei uma aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou já colar aqui, ó. Pra poder ficar bem arrematadinho. Ó, essa daqui é pega 1000, eu coloco aqui na pontinha, ó, tá? E já colei o meu fio ali dentro, pronto. Ficou arrematadinho. Aqui pro centro eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou... Essa minha tesoura tá ótima, né? Que ela tá... Ó. Vou colocar aqui na minha agulha. E aqui, sabe o que eu gosto de fazer pra poder ficar mais bonitinha ainda? Eu vou dar uma voltinha assim, ó. Entre os meus vãozinhos aqui, ó. Da onde eu fiz aquele meu primeiro, ó, miolinho. E eu vou fazendo assim, ó. Eu gosto porque ele fica mais bonitinho. Aí a gente vem aqui, ó. Coloca um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. E pronto. Tá pronto o nosso square. Agora, gente, eu vou contar ali quantos squares a gente vai fazer. Mas antes disso, eu vou contar pra vocês como que a gente vai fazer metade do square. Agora, então, vamos pro passo a passo da metade dele. Que aí, depois, a gente vai montar a nossa blusa. Ok? Bom, pra gente fazer a metade do square, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 5 correntinhas de início. Uma, 2, 3, 4, 5 correntinhas de início. Venho aqui na minha primeira e vou fechar com um baixíssimo. Vou fazer essa correntinha menorzinha aqui, porque eu puxei demais. E vou fechar com baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, 2 para dar espaço do meu trabalho. E aí, nós vamos fazer aqui 5 casinhas, que a gente vai precisar de 5 pétalas. Fizemos uma casinha, vamos para outra casinha. 2. 3. Gente, vocês estão vendo, ouvindo? Sabe o que é isso? É porque minha mão tá suando. Eu tô desligando o ventilador porque eu não quero barulho pra vocês, mas assim, eu tô transpirando demais. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai aqui fazer a 5ª casinha. Assim, ó. Ficando desse jeitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas que nós vamos fazer agora. Pela metade, tá? Vamos aqui virar o nosso trabalho. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E subir aqui 2 correntinhas, assim. Laçada na agulha e vou fazer mais um ponto alto. Bom, fiquei com 2 pontos altos, só isso eu vou fazer. E aqui eu vou fazer meio ponto alto e um ponto baixo. Aqui eu fiquei com a metade de uma pétala, tá? Venho pro próximo e vou fazer o quê? Um ponto baixo, meio ponto alto e agora repetir o que a gente já estava fazendo na outra. São 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aí, eu venho com meio ponto alto e um ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, meio ponto alto e aí fazer 3 pontos altos. Ficando assim, gente. 1, 2, 3, meio ponto alto e um ponto baixo. Venho de novo e repito a mesma coisa. Ó.
Como já tá chegando ali do outro lado, eu nem vou desligar a câmera, eu vou terminar, ó. 3 pontos altos, meio e um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, um meio ponto e somente 2 pontos altos, igual a gente fez no início ali. Aliás, um ponto alto, perdão, gente. Um ponto alto e 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3 correntinhas que a gente quer parar aqui, ó, e fechar com baixíssimo. Ok? Que a gente tem essa metade dessa pétala aqui. Agora, eu viro o meu trabalho. Esse fio aqui a gente pode fazer com ele assim. Viro o meu trabalho e aí... Não precisa estar ali não, pode deixar ele aqui pra trás mesmo. Olha só, eu venho aqui, ó. Aonde eu fiz as correntinhas, fiz o baixíssimo, eu tento dar um jeito de colocar a minha agulha aqui, ó. Na minha primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, peraí. Um ponto baixo, fiz. Vou fazer 1, 2... Ai, gente, eu tô puxando o fio, meu Deus. Esse fio tá fazendo aqui, eu não chamei ele na conversa, meu pai. Então, vamos lá, de novo, fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Um ponto baixo, assim, um baixíssimo aqui pra trás. Pronto, ficou, ó, tá? 1, 2, 3, porque essa daqui já ficou uma quarta correntinha, tá vendo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo lá do outro lado. Eu enfio aqui e venho aqui, ó. Do outro lado é ótimo, lá na outra, né? E vou fazer aqui, ó, dá um trabalhinho, gente, maior? Dá, mas vocês conseguem, ó. Coloquei aqui e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Eu tô na parte traseira aqui da florzinha, ó. Vou colocar aqui e vou trazer aqui dentro do vãozinho e puxar o meu fio. Deus é tão bom que me mandou um vento agora. Ó, puxei. E aí, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui de novo. Vou lá no centro e puxo. Pronto. 1, 2, 3. Acho que vocês nunca viram uma agulha fazer isso. Mas é a mão suada. Eu posso garantir a vocês. Porque ela desliza como ninguém. Ó, venho aqui. E fechei. 1, 2, 3. 3 correntinhas aqui no final, não precisa ser 4, não. Aí, eu venho aqui a gente tem um ponto baixo aqui, ó. A gente pega, pode começar por ele. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. E eu venho aqui e faço um ponto baixo. Foi isso que eu fiz. Peraí, eu puxei num fio ruim e feio. Pode prender com baixíssimo também, gente. Aqui tanto faz, ó. Pronto, pode prender com baixíssimo. Foi. Se as suas pétalas virem pra trás, vocês puxem assim, ó. Isso aqui é muito pouco que a gente vai fazer. A não sei que você vai fazer uma blusa bem grande e não queira fazer o bico na blusa. Aí, você vai ter que fazer mais quantidade. Viro aqui meu trabalho e aí, agora, dentro dessa argolinha aqui, ó, eu vou fazer aqui um ponto baixo e subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma, e agora eu vou fazer 2 e 3 só agora, nesse momento aqui, nesse cantinho. 3 só, vou fazer aqui meio ponto alto e um ponto baixo. Bom, agora eu vou voltar aqui, fazer um ponto baixo, meio ponto alto, e agora eu volto a fazer 5 pontos altos, como a gente tava fazendo no square anterior, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, eu faço meio ponto alto e um ponto baixo. Vou repetir isso, gente, até chegar aqui no último. Quando eu chegar no último, eu volto, tá? Voltamos aqui agora com o ventilador, senão eu não dou conta. Ó,
a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, meio ponto alto, e agora a gente vai fazer somente 3 pontos altos. Tá vendo como que agora a agulha desliza, gente? É suor. Oh, meu Deus. Tá fazendo até barulho a agulha. Meu pai do céu, como que pode? O calor tá excessivo. Ah, não, perdão, gente. Mais uma vez, não são 3 pontos altos. É 2 pontos altos e 3 correntinhas aqui, ó, que equivalem a um ponto alto, pra gente poder fazer a nossa viradinha aqui, ó. Vou virar aqui. Vou virar aqui e vou puxar assim, ó. Igual eu fiz ali no outro. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, pronto. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo lá do outro lado. Eu coloco aqui no centro e venho aqui e puxo, fazendo as minhas correntinhas, ó. Uma, 2, 3, 4. Vem aqui de novo atrás do ponto, ó. É diferente, só que a gente não vai pegar, a gente vai virar aqui, ó. E pega aqui e vamos aqui fazer. A gente tá fazendo na carreirinha de volta. Lá a gente tava fazendo circular, né? Deixa eu ver se eu tô pegando certo. Se eu não pegar, a gente faz assim, ó. E vê se tá pegando certo. Pronto. Peguei aqui. Vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aí a gente vai de novo, ó. Aqui na parte de trás. E vem aqui na frente. E puxa. E faz um ponto baixo. 3 correntinhas e aí a gente vem aqui prende com um baixíssimo. Vou pegar aqui aonde eu encontrar aqui um lugar melhorzinho para prender. E eu vou e prendo. Prendi com baixíssimo. Pronto. Coloco as minhas pétalas no lugar lá. Aí, olha. Ó, minha unha grudou. Coloco as minhas pétalas no lugar. Bom, a gente já tem aqui... Minha unha grudando. A gente já tem aqui as nossas 2 carreiras de pétala. E agora a gente vai para nossa terceira. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, tá? Com aquelas correntinhas, 3 pontos altos. Meio ponto alto, um ponto baixo. E agora a gente volta a fazer um ponto baixo, um meio ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E aí a gente vem e faz meio ponto alto e um ponto baixo. De novo. Um ponto baixo, meio ponto alto, 7 pontos altos. E aí a gente vai fazendo de novo a nossa metade da nossa flor. Vou fazer até chegar aqui e aí eu volto pra gente fazer junto. Chegamos aqui, fizemos um ponto baixo, um meio ponto. E agora a gente vai aqui fazer 3 pontos altos. E mais pontos altos foi ótimo, mais 4, porque dessa vez a gente vai precisar ficar na ponta. Então não precisa mais fazer as correntinhas igual eu fiz aqui no outro, ó. Ficamos aqui com a nossa florzinha. Esse aqui depois a gente tem que fazer o acabamento dele, tá, gente? Tá feinho assim mesmo. Ó, ficamos com a metade da nossa flor, né? Aqui, meus amores, nós vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar o meu trabalho laçada 3 vezes na agulha. Vou vir aqui dentro do meu ponto e vou fazer metade de um ponto triplo. 3, e venho aqui e vou fazer metade de um ponto triplo. De novo. E aí, eu vou juntar os 3, fechando. 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo buraquinho... Aqui eu vou fazer, aliás, 2 laçadas, o duplo, e vou fazer aquele nosso conjuntinho com 2 pontos. Vocês viram que ali eu esqueci de dar 2 laçadas, eu fiz um ponto alto alongado, mas eu vou fazer de novo. Isso aqui é uns truques que às vezes eu faço. 1, 2 laçadas, venho aqui e faço 1 e 2.
2 laçadas, venho aqui e puxo 1 e puxo 2. Fiquei aqui com minhas 4 laçadas e puxo, pronto. Fiz metade daquele nosso ponto que a gente estava fazendo naquele nosso outro trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui em cima do nosso ponto, do nosso gominho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faço o quê? Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 2 laçadas na agulha. Venho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer aqui o quê? O meu ponto alto duplo pela metade 3 vezes. Igualzinho a gente fez no outro square. Fechamos todos juntos. Fechamos todos juntos e aí a gente vai fazer 3 correntinhas, 3 laçadas na agulha. E aí, gente, aqui é igualzinho a gente fez aquela hora. 3 pontos altos triplos pela metade e depois a gente junta todos eles. Ó. Fechamos. 1, 2, 3 correntinhas. E aí são 2 de novo. E aí a gente vai fazer aqui o nosso conjuntinho de 3 pontos altos duplos. Um fio ficou para trás ali, vocês viram, né? Mas não tem problema não, na hora que você fechar ficou tudo lindo do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Não façam isso em casa, gente. Pode fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final ali ficou tudo lindo, vocês viram, né? E aí, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. 2 laçadas na agulha. A gente vai vir aqui bem na pontinha do nosso ponto aqui. Deixa eu ver aqui onde a gente tá. Aqui. E a gente vai fazer aquele conjuntinho com 2, 3 pontos altos duplos. Fechei. 1, 2, 3. E aí, a gente vai fazer o nosso conjuntinho com 3 pontos altos triplos, fechados todos juntos. Vou fazer aqui junto com vocês, porque agora eu tô com o ventilador, não preciso ficar correndo. E também já tô terminando aqui já também, ó. Pronto, e fechamos todos eles juntos. Ok? Pronto, fechamos. E aqui ficamos com a nossa quininha. O que nós vamos fazer agora? Nessa quina aqui, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas só. Vou virar o meu trabalho aqui, laçada na agulha no mesmo local que a gente tá fazendo essa correntinha, pode ser aqui, ó. A gente vai fazer aqui 3 pontos altos. Não vou fazer aqui não, que ele vai ficar arreganhado, peraí. Vou fazer aqui onde tá a correntinha, ó. 1, 2 e 3. Assim. Ok? Vou fazer aqui uma correntinha de espaço no local aqui entre os nossos gominhos ali, que parecem umas folhinhas. Vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui naquele nosso vão e faço de novo 3 pontos altos. Vou fazer de novo uma correntinha e agora a gente tá naquele localzinho que a gente faz aqui, ó. Um ponto alto em cima do ponto baixo e mais um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui pra dentro e vou fazer 3 pontos altos. Mais uma correntinha, venho aqui onde tá as nossas pétalas e faço 3 pontos altos. E agora, gente, é igual ao nosso outro square. Uma correntinha na ponta aqui do nosso esquema aqui, é só procurar onde tá a ponta aqui que a gente fechou tudo juntos aqui, ó. E vou fazer 1, 2
e 3. 3 correntinhas. E venho aqui de novo e faço 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho aqui no nosso espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no nosso espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, agora a gente tá aqui em cima, faz um ponto alto no lugar, outro ponto alto em cima do ponto baixo e um ponto alto aqui. Uma correntinha e a gente faz de novo aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, dentro do espaço eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, eu venho na ponta aqui, ó, do nosso, que fechou tudo junto, e vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. E aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto para fechar o meu trabalho. Ficando assim. Ó. Viu? Agora eu faço o meu arremate e aqui tá a metade do meu square, para eu poder fazer o trabalho que eu quiser. Vocês podem fazer um vestido, vocês podem fazer... Nossa! Agora a imaginação é de vocês. Eu vou pegar agora, vou juntar todos os meus squares e já volto para mostrar como que a gente vai fazer. Vai que eu decidi fazer um vestido também. Gente, eu trouxe aqui para vocês verem a disposição que nós vamos colocar os nossos squares. Um em cada lugar aqui do seio, aonde a gente vai começar a fazer o V aqui da nossa cava. Um no meio, aí mais um em cada lateral. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 squares até agora. Virando aqui, ó, pro cantinho, a gente vai usar aquela metade daquele squarezinho que a gente fez, pra poder a cava não ficar tão aqui embaixo, né, pra chegar mais aqui em cima. E aí, na parte de trás, é a mesma coisa, mais 5 squares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E mais um aqui na lateral de metade. Então, ao todo, nós temos 10 squares inteiros e 2 pela metade. Então, é isso aí que vocês vão ter que fazer, então, para poder chegar nessa blusinha. Vamos lá. Eu acho que eu já falei isso no vídeo, mas eu vou repetir. Se você é maior, é só você fazer, de repente, nessa última carreira aqui, você pode fazer pontos alongados, que já vai dar uma aumentada, ok? Ou você pode fazer ponto alto duplo ou ponto alto triplo, que já vai ajudar vocês. Ou mesmo se vocês trocarem a agulha, ao invés de usar uma 2, ao invés de usar uma 2,5, usar uma 3, vocês já vão aumentar um pouquinho o square para poder fazer para um tamanho maior, ok? Agora, vamos lá para a gente poder emendar todos os nossos squares. Então, gente, ó, pra gente fazer a nossa parte da frente, seriam 2 aqui. Em princípio, mais um aqui. Então, o que que eu vou agora emendar? Eu vou emendar essa parte aqui, esse Vzinho. Então, vou virar assim o meu trabalho. E ó, aqui já saiu um pedacinho. E aqui eu vou passar uma colinha, tá vendo? Deixa eu passar uma colinha aqui, gente, antes disso. Peguei aqui um fiozinho só, tá? A gente poderia fazer com pontos baixíssimos, pode, mas eu quero, gente, dar uma leveza bem legal nessa blusinha. Então, eu vou fazer assim, costurando pela parte de trás mesmo. O que que a gente vai fazer? Ó, aqui a gente tem 3 correntinhas. Eu vou pegar na do meio. Ok, vou pegar aqui do meio. Vou aproveitar, vou passar aqui pro outro lado, na do meio também, ó. Peguei, tentar pegar 2 alcinhas pra ele não esticar muito, pronto.
peguei, coloquei linha de preguiçoso, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um nozinho. Esse fio pra nó, ele é bem chatinho, ele quase que não... Se tiver curtinho o fio, ele nem pega esse nó direito. Mas eu vou aproveitar, eu vou fazer um nó e vou trazer... Aqui vocês viram a cola, né, ó? E vou ir emendando e fazendo o acabamento aqui, ó. Vou chegar e pegar aqui na minha correntinha da lateral, ó, com a correntinha da lateral do lado de lá. E vamos alinhavando, gente. Assim mesmo, ó. Vou pegar o meu ponto daqui, tô pegando só a laçadinha de trás, vocês estão vendo, ó? Só essa laçadinha aqui de trás, ó, com a laçadinha de trás do outro. Vou pegar aqui e aproveitando e embutindo o fio. Depois eu coloco mais um dedinho de cola ali, tá, gente? E aí, a gente vai pegando pontinho com pontinho. Vocês vão ter a mesma quantidade de pontos, então vai ficar super tranquilo. Se não conseguir pegar o fio, depois você enfia esse fio ali. Pronto. Vou tirar da frente pra não incomodar a gente, ó. E aí, a gente vai alinhavando. Se você quiser fazer isso no ponto baixíssimo, pode ficar à vontade, gente, não tem problema nenhum, não. Eu vou fazer, acho que é a primeira vez na minha vida que eu pego e faço a união assim. Mas é porque eu queria mesmo deixar ele bem levinho, não quero que ele seja uma coisa só, sabe? Eu acho que às vezes o ponto baixíssimo, ele meio que dá uma endurecida, né, na peça ali. Ó, vou fazer aqui toda a minha parte aqui. Olha só como que vai ficando. Olha só que lindo que vai ficando ali na frente, tá vendo? Essa alcinha vai ficar aqui e vai dar um acabamento lindo na nossa blusa. Então, eu vou, ó, continuar aqui, ó. Peguei nesse aqui, vou pegar no próximo e aí eu vou pegando um com o outro certinho e vou fazendo o meu alinhavo aqui, ó. Vou fazer isso até chegar na pontinha daqui. E depois vou dar aquela volta, vou vir aqui até... Vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu terminar aqui, até chegar aqui e já volto. Só, gente, cheguei aqui na terceira correntinha, na segunda correntinha, na terceira não, perdão. E aí, eu vou pegar aqui, ó, na minha segunda correntinha de novo. E aí, e costurando aqui, ó. De novo, fazendo assim. É simples, desse jeitinho aqui, ó. A gente vai conversando, batendo um papo, vendo uma série e vai fazendo. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como vai ser as próximas que a gente vai emendar e como que a gente vai emendar. Caso você aí tenha ficado alguma dúvida, ok? Então, para você aí que de repente ficou alguma dúvida, eu vou voltar aqui para mostrar como que vai ficar. É só um cadinho, é de um vídeo para o outro. Fizemos aqui, agora a gente vai vir para essa lateral, ele vai ficar com as pontinhas, lembra? Então, eu parei aqui, ó, eu vou continuar aqui, pegando a minha segunda correntinha aqui, com a minha segunda daqui, e aí continuar alinhavando. Eu só quero mostrar para vocês mais ou menos aonde que vai ficar cada um, ó. Aqui, aqui, aqui e agora aqui, ok? Vou fazer até aqui e já volto. Bom... Ficamos assim, 1, 2, 3, 4, e agora a gente vem para aquela metadinha que a gente vai colocar aqui para poder fazer a cava debaixo do braço, ok? Então, agora eu venho aqui e paro aqui, já volto. Bom, gente, ó, chegamos aqui, fizemos essa. Agora, a gente vai encostar esse aqui, ó. Ao todo, nós ficamos com 1, 2, agora 3, tá vendo? E aqui as duas partes da frente. Daqui, a gente vai começar a colocar as partes da frente também. Mas eu vou fazer daqui, vou subir aqui e já volto pra mostrar pra vocês, pra não ter dúvida. Ó, fizemos aqui a metade e agora a gente coloca aqui. Gente, é simples. Colocamos aqui, a gente vem com outro aqui, vem com outro aqui, vem com outro aqui. E aí a gente vai emendar todos eles juntos. Eu não vou fazer mais. Chegamos aqui. Toma muito cuidado, gente, pra gente ir fazendo esse zigue-zague aqui, ó. Lembrando que vai ter uma hora que vai ser a parte de baixo, ó. 2 biquinhos, tá vendo? E a parte aqui do braço, ó. E aí, a gente tem essa parte do braço e esse aqui que a gente vai emendar lá, ó. Vou começar de novo aqui.
esse a metade, esse. Aí a gente começa o zigue-zague. De 1, 2, 3, 4, 5. Aí coloca a metade, depois faz o zigue-zague de 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai pegar essa pontinha que tá aqui, que a gente deixou no cantinho, tá? Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Vou virar aqui, ó, pelo avesso mesmo, pra gente saber aonde que a gente vai colocar a nossa blusinha, ó. Se eu colocar, acho que é melhor eu colocar assim, ó, vai ficar mais fácil da gente ver. Tem aqui a pontinha com a pontinha, e aí eu vou dobrar aqui, e aí eu vou colocar este daqui aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó. Coloquei do lado avesso pra gente ver, então eu tenho que emendar aqui. Gente, eu vou confessar a vocês, eu bem dei umas erradas, tá? E ó, quando erra, vou aproveitar bem esse aqui, eu vou fazer um nó com esse aqui. Quando erra, nossa senhora, para descobrir aonde tá o fio, foi um sacrifício. Olha, só Jesus na minha causa, para eu poder descobrir cadê o fio, porque ele incorpora aqui no trabalho. Nossa senhora, eu distraí, gente, distraí mesmo. Então agora, ó, eu só vou aqui fazer a mesma coisa que eu tava fazendo, vou tentar colocar, vocês vão ver aqui alguns dedinhos de cola, pinguinhos de cola, tá? Que eu fui colocando e colando, ó, as pontinhas dos arremates que eu fui fazendo. E agora eu vou fazer essa parte aqui e já volto. Chegamos aqui, tá aqui prontinha a blusinha. Lembrando que depois ela vai ceder também, tá, gente? Ó, tá aqui, linda. E agora nós vamos pra alça. Ju, qual o tamanho da alça? Gente, depende do que vocês querem aí pra vocês, do cliente de vocês, depende do tamanho. Eu costumo fazer alça pra mim em torno de 25 centímetros, mais ou menos, pra mim, tá? Mas tem que ver aí a altura do ombro e tudo certinho do seu cliente. Eu vou fazer dessa daqui, ó, aqui com vocês, aí depois eu falo mais ou menos quantos centímetros deu. Ó, vou começar aqui subindo nesse primeiro ponto aqui, ó, aliás, desses 3 aqui, esse aqui. Vou subir 2 correntinhas, fazendo um ponto. Aqui a gente tem 3 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2, e aí eu vou vir aqui no próximo. Vamos ver, vamos deixar com 4 correntinhas, isso. 4 correntinhas não, 4 pontos altos, tá vendo? Então, nesse primeiro eu fiz 1, nesse aqui eu fiz 1, e por dentro, onde tinha 3 correntinhas, eu fiz 2 pontos. Então, nós vamos fazer uma alça com 4 pontos altos. Vou subir aqui 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto. Um truquezinho, se você não quiser fazer do jeito que eu tô fazendo aqui e deixar essa... Peraí, gente, que meu fio grudou. E não deixar essa... Às vezes tem gente que não gosta, que fala que a correntinha aqui fica feia. Você pode fazer assim, ó. Vocês viram até que eu dei uma paradinha aquela hora que eu ia fazer, depois eu falei, não, peraí, vou fazer normalmente e depois eu volto e mostro. A gente pode vir aqui, ó, dentro do ponto alto que se formou aqui, fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. Aí essa correntinha, ela fica mais pra dentro aqui, ó. E não dá aquela argolinha que às vezes dá da correntinha quando você sobe, ó. Fica mais bonitinho, tá vendo? Então, a gente pode fazer assim, ó, virei meu trabalho, venho aqui dentro do ponto alto, puxo e faço como se fosse um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer ponto sobre ponto. E aqui, a gente vai fazer aí o tamanho de alça que a gente achar melhor. Vou fazer, já volto para mostrar para vocês. A gente vai ligar uma alça na outra. Lembrando que em torno de 20 a 25 centímetros, mais ou menos. E levando em consideração que normalmente, às vezes, a gente faz até aqui atrás. Eu não costumo fazer de bico em bico. Então, você vai ter que... É porque aqui que eu falo bico em bico, é esse bico aqui com esse bico aqui. Então, talvez seja menor, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Vou medir ali no manequim, tudo certinho. E já volto para falar com vocês. Olha só, gente... Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz 18 carreiras, ó. Deu 18 carreiras sem esticar o fio. Ele ficou com 18 centímetros e meio, ó. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui.
E aí, agora, como que a gente faz para ligar uma peça na outra? Ai. Ó, vou pegar aqui a minha blusinha, vou acertar ela direitinho, né? Do jeito que ela tem que ficar. E vou colocar aqui do outro lado, ó. O meu fio parou aqui, então é daqui pra lá que eu tenho que ir. Peraí, ó. Então, é daqui pra lá. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Tá aqui, ó, aqui que tá o ponto alto. Vou trazer o meu fio aqui pra trás. Ó, puxo aqui a minha linha e fechei com baixíssimo. Venho no segundo ponto aqui, fecho com baixíssimo. Aí, eu já vou vir aqui dentro daquela argolinha de correntinhas. Prendo com baixíssimo. Vou lá no meu segundo ponto, prendo com no meu terceiro ponto, prendo com baixíssimo. Venho aqui de novo dentro da argolinha, prendo com baixíssimo. Vou lá naquela minha correntinha, prendo com baixíssimo, e aí eu venho aqui nesse meu primeiro pontinho aqui, ó, da carreira, que é igualzinho que a gente fez lá, e prendo com baixíssimo. Pronto. E agora é só cortar meu fio. Não preciso cortar, gente, perdão. Peraí, não corta. Eu esqueci, gente, que a gente não fez o acabamento ainda. Então, daqui eu já posso ir pra fazer os meus acabamentos, ó. Peraí. Eu já ia cortar o fio. E esse fio aqui, se você não colocar cola, ele escorrega, né? Então, é melhor você tentar fazer uma... Agora, eu achar as duas pontas. O máximo que você puder de menos arremates possíveis é melhor. Então, daqui, eu tô aqui na frente do negócio, a gente já pode começar aqui, ó. Faço uma correntinha e aí eu já começo a fazer pontos baixos nos meus pontos, ó. Vou fazendo aqui, gente, de acordo com o que eu acho que tá... Que vai... Normalmente vão ser 2 pontos baixos para cada ponto alto. Mas aí você vai distribuindo, tá vendo? Vai ter hora que dá pra você colocar 2. Aí tem hora que faz um buraquinho aqui, ó. É melhor colocar nesse buraquinho. E assim você vai colocando, ó. Mas equivale mesmo a 2 pontos baixos para cada ponto alto. Ficando assim o seu trabalho, ok? Se você quiser, ó, aqui que eu tô falando, ó, que às vezes fica esse buraquinho. Então, às vezes é melhor colocar um aqui e um aqui. E aqui no próximo 2, ó. Se você não quiser fazer assim, você vai colocando de 2 em 2. E assim, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Eu vou fazendo aqui e volto para poder mostrar para vocês como foi que ficou, como foi que eu deixei, como ficou o acabamento todinho. E já volto. Olha só, gente. Tô aqui. Fiz toda a parte aqui. Ah, falar nisso aqui, ó. Eu fui colocando um ponto em cada ponto nesse cantinho aqui, porque ele tava ficando muito caidinho, sabe? Então, eu dei meio uma encolhida aqui, ó, sabe? Ó, aqui eu coloquei 2, porque tava muito longe. Mas aí, aonde eu pude dar uma encolhida, colocando um ponto só, baixo aqui, eu coloquei, ok? Nos demais, não. Nos demais, eu coloquei onde eu tinha uma correntinha, eu coloquei um ponto baixo. Em cima dos 3 pontos altos, pontos baixos, ó. E aqui, um ponto baixo, tá vendo? Fui circulando direitinho, do jeito que eu falei com vocês. Fiz tanto na frente, quanto atrás, quanto nas laterais aqui, ó. Lembrando que nos 2 lados eu diminuí aqui, deixando um pontinho só. E aí, a gente ficou desse jeitinho aqui, o nosso top. Aí, o que nós vamos fazer agora? A gente vai vir aqui pra baixo, ó, aqui pra baixo. Eu quero fazer, gente, franjas aqui. E aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta aqui, ó, pra gente poder fazer o nosso acabamento. Ó, eu vou pegar meus 2 fios. E aí, o esquema é simples. Vou fazer meu nó corrediço e vou começar. Vou começar aqui, gente, ó,
aqui de um cantinho, né? Pra gente poder depois fazer esse acabamento do fio. Ó, venho aqui, aí eu vou fazer pontos baixos. Aqui eu fiz um ponto. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer pontos baixos. Ó, desse jeitinho aqui. E aonde tem correntinha, um ponto baixo. Assim mesmo, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Pra gente poder fazer o nosso acabamento aqui e colocar as nossas franjas também, tá? Então, eu quero deixar isso aqui mais certinho, né? Ó, bem bonitinho. Lembrando que aonde tem ponto alto, ponto baixo. E aonde tem correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, 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 eu faço aqui, tá bom? Então, a gente vai aqui fazer todo esse acabamento e aí eu volto pra gente poder fazer as nossas franjas. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai colocar de franjas e como nós vamos colocar aqui, como nós vamos distribuir, ok? Vou dar as minhas voltas e já volto. Voltei aqui só pra mostrar essa pontinha. Na pontinha nós temos o quê? 3 correntinhas, né? E eu vou fazer 3 pontos baixos do mesmo jeito, assim, ó. Tá vendo? E aí, começo a fazer o ponto aqui. Normal. Igualzinho tá aqui, tá? Olha só, gente. Já até coloquei mais umas franjinhas aqui pra eu poder ter noção do que eu queria. Eu quero umas franjinhas bem delicadas e bem uma pertinho da outra. Não vou colocar uma em cada buraquinho também, né? Que aí também eu tô querendo ficar maluca. O que eu vou fazer? Eu peguei aqui um caderno tem 21 centímetros, ó. Então, eu peguei aqui, ó, e enrolei no caderno, né? Simples assim. Peguei de 2 em 2 mesmo, gente, do jeito que eu já tava fazendo. Aproveito que eu vou usando os 2 fios da mesma maneira, que aí se eu precisar usar de 2 em 2 de novo, eles estão da mesma quantidade, mais ou menos. Ó, vou fazendo assim, e aí depois eu venho e corto aqui eu tô com uma tesoura muito boa, por sinal, que eu vou cortar aqui só. Bom, cortei. E aí, o que nós vamos fazer? Eu tô fazendo aqui, você pode decidir quantos que você vai fazer aí. Eu tô fazendo de 4 em 4 fios, ó, gente. Gente, é o seguinte, eu sou ótima. Gravei o vídeo todinho explicando pra vocês como que eu ia colocar a franja. E eu tava com a mão fora do coisa. Mas estamos aqui. Tá aqui, vamos supor que estejam aqui, né? E o que eu fiz? Aqui tem os pontos baixos, tá? Eu vim mais ou menos na ponta, aonde tava os pontos baixos, aqui daquelas 3 correntinhas. Vim com os meus 4 fios, ó, e puxei assim, coloquei no meio. Eu ajeito sempre, gente, é que aqui eu tô fazendo, né, porque eu tava editando o vídeo agora e percebi que eu tirei a mão da câmera. Aí eu ajeito certinho pra poder ficar o máximo certinho aqui as pontas. E depois o que a gente faz? A gente faz um nó assim, ó. Exatamente assim. Ó. Nós desse jeitinho. E aí, eu vou pegar aqui mais uns fiozinhos aqui meu. E aí, ó, eu pulei um e fiz no próximo. E assim, eu fui colocando todas as franjas. Ó, mais uma vez aqui, eu puxei o fio ali. Assim, vejo direitinho se tá ponta com ponta, puxo e aí eu dou um nó, igual a gente já tá acostumado a fazer nó mesmo, assim, ó. Vou mostrar pra vocês na blusa. Ó, aqui na blusa vai dar pra vocês verem direitinho, ó. Comecei aqui, tá vendo? E aí eu fui pulando um, fazendo no outro, pulando um, fazendo no outro, pulando um, fazendo no outro. E assim eu fui por toda a blusinha. Bom, gente, assim ficou o nosso cropped, né? Vocês já viram, já deve estar aí na thumbnail. E olha só, nesse manequim meu 38, ele ficou bem larguinho, tá vendo? Então, com agulha 2,5, mas o meu ponto é largo também, né, gente? Vocês têm que levar isso em consideração. Então, eu vou passar as medidas pra vocês do tamanho que ficou esse aqui fazendo com a agulha 2,5, tá?
Mas tá aí o nosso cropped lindíssimo. Só, eu vim para poder passar para vocês a medida que ficou de largura, tá? Esse cropped é um cropped larguinho, mas leva em consideração aquilo que eu já falei com vocês, que pode ser usado a agulha número 2, tá? Que vai ficar menorzinho. Aqui, ó, sem esticar, ele ficou com 53 centímetros, tá vendo? De um canto a outro. De altura, vamos colocar assim bonitinho. Ó, da alcinha até a nossa pontinha aqui, ó, vai dar em torno de 29 centímetros, não, quase 30, 29,5, ok? Então, de altura. A alcinha eu já passei pra vocês. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra você que ficou até aqui e até a próxima Invenção de Moda.